Alexandre, por que você resolveu criar um partido político nesse momento de polarização e descrédito com a política nacional? Bom, vamos lá. Eu não resolvi criar o PESC sozinho, né? O PESC, na verdade, ele vem da necessidade que eu, conversando com outras pessoas de outros estados, fazendo algumas andanças e tal, nós percebemos que o descrédito na nossa política hoje advém de fatores estritamente ideológicos, sem nenhum tipo de preocupação com o país, e sim com preocupações ideológicas. Você vê que essa fragmentação partidária que existe no Brasil, que assim, ela é proposital. Eu teimaria em dizer aqui que ela é proposital. Por quê? Porque quando você olha para assim, Partido Liberal, PRB, PR não sei o quê, PRTB, todos eles, na realidade, formam um pensamento conservador. Eles podiam estar tudo aglutinado na mesma... que nem, por exemplo, eu confesso aqui que eu ajudei na fundação do Partido Novo. Então é assim, tive com o Amoedo, tive com o Christian, eu participei de muitas reuniões, saí atrás recolhendo assinaturas para a formação do Novo, que é um partido que depois, no meu entender, ficou elitista demais. E eu não enxergo no Novo, eu não enxerguei no Novo, na verdade, um partido que tivesse efetivamente preocupado com o que o PESC está preocupado. Eles são um partido que tem grandes nomes, tem grandes pessoas com boas intenções. Não vou dizer aqui que as intenções do Novo sejam ruins, não. Eu conheci o estatuto, conheci o programa, mas para mim me parece muito elitista. Tanto é que está aí o Ricardo Salles, que é ministro do Meio Ambiente, ele é do Novo. Está aí uma prova de que meio ambiente hoje, que tem se discutido muito aqui no Brasil, que a Amazônia é nossa, ela não é internacional. Eu concordo que a Amazônia é nossa, não é internacional. Nem deve ter ingerência na condução dos destinos da Amazônia, mas a gente não pode deixar de considerar que o meio ambiente hoje é uma questão de sobrevivência humana. O que está me parecendo aí, na realidade, é que o Bolsonaro está querendo transformar a Amazônia num grande latifúndio. A impressão que eu tenho, tem que deixar ver o que vai acontecer para ver se a nossa impressão vai estar correta ou não. Então, nessas andanças que a gente tem feito por aí, a gente tem percebido que as pessoas querem um partido que representem elas, que representem os anseios delas. E que fuja disso de ser de esquerda ou de direita, mas que pense no povo. A pessoa mais humilde, quando você conversa com ela não sabe o que é esquerda, o que é direita. Essas posições políticas, ideológicas, ela não consegue compreender. Isso fica mais para a intelectualidade, para sociólogo, está mais acima da capacidade do povo. O que você percebe na realidade é que os anseios da população, que ela tem sentido na pele, é que assim, ela vai procurar um emprego e não consegue um emprego porque ela não tem qualificação. Então o que ela pede? Uma escola melhor. E ela enxerga na realidade que, como ela ganha muito pouco, porque os salários no Brasil são muito baixos,
existe até uma polêmica de que o cara custa muito caro para quem contrata e muito barato e ele recebe muito pouco. Não vou entrar nessa polêmica, mas o que acaba ficando no bolso dele é muito pouco. Então ele não tem outro recurso que não seja aquilo que o Estado fornece para ele. Então a preocupação que eu vi pelo Brasil afora, em regiões mais remotas, em cidades maiores, é com relação à educação, à saúde e aos direitos civis, de ele poder ir e vir, ao direito de ele poder escolher sua sexualidade. Então é assim, a partir daí que nós formamos a ideia do PESC, você entendeu? Que é um partido que vai lutar por uma educação melhor, uma saúde melhor e uma cidadania garantida. Garantir a cidadania dele. Então, assim, ideologicamente, você pode até dizer o seguinte: vocês são centro-esquerda? Podemos se classificar em alguns momentos como centro-esquerda. Como em outras vezes, nós podemos se classificar como centro-direita. Porque, assim, economicamente falando, a gente acha que o Estado não deve intervir tanto na economia. Você vê, por exemplo, hoje, o Brasil tem vivido um colapso financeiro por conta do quê? Da intervenção do Estado. Fica todo mundo esperando o que o Estado vai fazer para poder fazer em cima do que, economicamente falando. Então, assim, você não vê um empresário efetivamente falando assim, eu não quero saber o que o Estado vai fazer, eu vou fazer, acabou. Então fica lá, espera a reforma da Previdência, espera a reforma tributária, espera a reforma de não sei o quê, espera a reforma política, espera o financiamento do BNDES. Então, assim, existe um conjunto de política aí, econômica, que a sociedade brasileira, os empresários, especialmente os empresários, que são os que empregam na realidade, né, que compram mão de obra, ficam esperando do Estado. E assim, eu tenho conversado também com muitos empresários, e muitos empresários se queixam também de que, assim, eu não consigo empregar ninguém que não tenha qualificação, porque eu preciso, na verdade, de um produto, para ser competitivo, eu preciso de um produto de qualidade. Tem aí alguns entraves burocráticos e econômicos no meio? Tem, mas ele também se ressente dessa mão de obra. Então o próprio empresário hoje já percebe de que o Estado ajuda ele também na formação de novos profissionais, e aí tem que ser rápido, não pode ficar esperando aqui ou ali, tem que ser rápido, né? Então você vê a educação como a principal base da formação do PESC? Assim, a educação é o princípio básico da formação do PESC. Tanto é que ele vem em primeiro lugar, né? Você podia colocar PS, EC, ou PC, SE, que seria Partido da Cidadania, Saúde e Educação, mas não, mas nessa ordem é a prioridade nossa. Educação. Sem educação você não consegue fazer prevenção de saúde. E sem educação você não consegue ter um cidadão. Então, assim, ela é o pilar prioritário da nossa formação e, quiçá, se chegarmos ao poder, vai ser a prioridade do nosso governo. Porque, economicamente falando, sem a educação, você não tem economia. Porque, assim, sem educação, você não gera um consumidor consciente. Então é o que você vê, o cara jogando latinha na rua, fuma um cigarro, joga bituca na rua. Ele cai em cilada muito facilmente, como cai na cilada da indústria do tabaco. Né? Que aí eu vou entrar num tema que é um tema muito sensível à área da saúde. Você vê, por exemplo, a pior droga que existe no momento é o cigarro, que contém a nicotina. A nicotina causa uma dependência tão forte
Você vê que o sujeito tem que, a cada 20 minutos, ele tem crise de abstinência, quando não num período mais curto. É pior do que o crack, é pior do que a cocaína. Quando você vai visitar alguns presídios aí, para entender o formato, para você começar a dar um plano de ação para a população, para você apresentar um plano de ação, você vai visitar presídio, você vai ali, você vê que quando o cara entra no presídio e não tem crack, ele sofre uma crise de abstinência, mas depois ele abandona o crack. Mas não existe um presídio onde não entre o cigarro. Inclusive o cigarro é moeda de corrente dentro do presídio, por causa da crise de abstinência. Então não existe droga pior do que a nicotina. E a área de saúde sofre muito com isso, porque assim, a indústria do tabaco põe o cara, vicia o cara de uma tal maneira, é quando você vai ver ele está batendo na porta do sistema público de saúde com doença obstrutiva pulmonar crônica, com câncer provocado por conta do cigarro. Então, para nós, o princípio mais efetivo é a educação. Porque a gente acredita que não vai haver economia no país se não houver educação.